Hoje a gente vai fazer um especial com as nossas colegas do CISAB para falar um pouco mais sobre os relatórios que estão disponíveis lá no site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Tá? Eu estou aqui ao meu lado com a Mara Lúcia e com a Virgínia. Elas vão falar sobre o CISAB e enquanto a gente estiver falando aqui sobre o CISAB, vocês podem mandar suas dúvidas tanto sobre o assunto, né, de hoje, o CISAB, como do Prontuário Eletrônico do Cidadão, como nas outras edições, né, nas outras semanas. E aí mais tarde, ao fim da discussão aqui, a gente também vai responder algumas dúvidas das edições anteriores e também do dia de hoje. Então, eu vou fazer uma breve introdução do que é o CISAB, né? Hoje o CISAB é o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, né? É o sistema de informação vigente na atenção básica para fins de financiamento e adesão aos programas, né, da Política Nacional de Atenção Básica. O CISAB ele é um sistema que ele coleta as informações a partir da estratégia eSUISA-B, né? Ele possui dois instrumentos de coleta, né, desses dados para compor os dados que hoje estão no CISAB, né? Que é o Coleta de Dados Simplificado, CDS, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que é o PEC, e também os sistemas próprios que são enviados dados a partir do TRIFT. Né? A partir do CISAB, o que a gente pode ter? A gente pode ter relatórios, né, com indicadores que vão ajudar, né, na tomada de decisão do gestor e também das equipes. A gente tem uma diferença entre os relatórios que são extraídos do CISAB e os relatórios que são extraídos da chamada aplicação do PEC, né, do Prontuário Eletrônico do Cidadão. Os relatórios do Prontuário Eletrônico, eles são relatórios mais operacionais, ou seja, podem ser utilizados pelas equipes para o seu planejamento mais em tempo hábil, né, e mais no dia a dia. O relatório do CISAB, ele é um relatório também utilizado para planejamento e gestão, mas para tomada de decisão dentro das políticas públicas. Então a gente tem essa diferença entre os dois relatórios, né? E hoje, como é que está sendo composto o CISAB? O CISAB ele é utilizado por todas as equipes de atenção básica, todas as equipes que compõem a atenção básica, consultório na rua, equipe de saúde da família, equipe de saúde bucal, NASF, equipe de saúde prisional e também aquelas equipes que trabalham com o programa de saúde na escola e também o programa Academia da Saúde. Então, todos esses dados dessas equipes de atenção básicas, eles compõem os dados que estão hoje no CISAB. Né? Então, hoje no CISAB, a gente tem um acesso público, né? E a gente tem um acesso restrito. No acesso público, a gente tem disponibilizado alguns relatórios, né? Que são chamados relatórios de envio, onde todos têm um acesso do quais são as equipes que estão enviando os dados para o CISAB, e esses dados a gente considera como os dados que são validados, né, para a base nacional. E a gente também tem os relatórios que a gente vai estar disponibilizando, que são os relatórios de saúde, onde as equipes as equipes, né, e os gestores vão poder fazer toda a parte de análise, né, em relação às fichas enviadas, né, pro CISAB. E também a gente hoje já tem disponível os relatórios de indicadores, né, indicadores de saúde, que inicialmente eles estão com os indicadores que foram pactuados para o terceiro ciclo do PEMAC. Né, que hoje a gente tem inicialmente 8 indicadores disponíveis, mas a gente vai estar colocando os outros indicadores que foram pactuados para avaliação, para certificação e avaliação do terceiro ciclo do PEMAC. Então, hoje no acesso público a gente tem a disponibilidade desses relatórios. No acesso restrito, a gente tem outros relatórios, onde o gestor municipal ele vai ter acesso ao relatório de envio, né, por tipo de equipe, né, o relatório de envio, a produção enviada e também o relatório por o tipo de aplicação que ele está utilizando. Temos também os relatórios de processamento e validação, onde a gente vai ver todos os dados que foram processados e enviados para a base nacional. O relatório também, que são os relatórios das fichas validadas, né, que passam pelo processo de validação. E também temos relatórios das fichas válidas. E aí a gente coloca todo o processo de validação que ocorreu desses dados que nós recebemos, né? E a gente também tem um relatório de saúde, que é o relatório onde a gente olha a produção enviada, o registro enviado, né, dentro dessas fichas. E aí a Virgínia vai falar um pouco sobre como é que ocorre esse processo, né? Esse processo de validação e a composição dos dados hoje que estão no CISAB.
Os relatórios de processamento e validação, eles permitem que o gestor faça o acompanhamento dos dados que nós estamos recebendo aqui na Base Nacional do CISAB. Esses relatórios são importantes porque pode haver erros no momento da transferência dos dados das aplicações do CISAB para a Base Nacional. E também podem haver questões relativas aos registros enviados, problemas nesses registros, como, por exemplo, duplicidade, se caso as fichas sejam enviadas 2 ou mais vezes, né, esses dados são retirados. Se existe algum problema nas datas do envio, com a data do atendimento, ou se a equipe está inativa no CNES, naquela competência, a produção dela não é contabilizada, porque se uma equipe não existe oficialmente, a produção dela não pode ser considerada, né, num relatório oficial, que é um relatório do CISAB. Então toda essa validação é feita e o quantitativo de fichas que tem esses problemas são disponibilizados para que possíveis diferenças entre relatórios que estão no PEC com relatórios que estão no CISAB possam ser verificados ali nesses relatórios de processamento e validação. Então esses relatórios basicamente servem para esse fim, né? Pode falar, porque tem do XML. Uma dúvida que chegou pra gente é relativa ao cadastro, né? Hoje a gente não tem ainda um relatório de cadastro. O que a gente tem é um relatório, no relatório de produção enviada, é possível verificar quantos registros de cadastro de cadastro domiciliar e cadastro individual chegaram até a base do CISAB, mas a gente não tem ainda a contagem de quantas pessoas existem cadastradas, por exemplo, por uma equipe. Esse é um relatório que a gente ainda está trabalhando nele para poder disponibilizar em breve, mas ainda não está disponibilizado. O que a gente vai disponibilizar é o número de cadastros realizados individuais, né, para as equipes do PEMAC, considerando a proximidade aí da avaliação externa, para ajudar essas equipes e os gestores municipais a melhorar esse cadastro, considerando que isso vai impactar no cálculo dos indicadores que vai ser utilizado para a certificação das equipes. Isso é importante, a gente entender um pouco da questão desses relatórios, né? Da diferença dos relatórios que estão na aplicação do PEC e no CISAB, né? Quando eu falei dos relatórios que estão na aplicação, são relatórios mais operacionais, para que tenham respostas, né, em tempo hábil para ajudar no planejamento da equipe no nível local, né? É importante saber que esses dados que estão no relatório, né, no nível local, esses dados eles não são validados, né? Depois que eles são enviados para a base nacional, é que a gente tem esse relatório, que é o relatório que passa por todo esse processo de validação que a Virgínia acabou de colocar, né, de explicar. Então a gente pode perceber que muitas equipes, né, entram em contato com a gente perguntando em relação à diferença dos valores que aparecem no relatório do PEC, né, e o relatório do CISAB. Então a gente tem realmente essa diferença pelo processo de validação que ocorre, né? E aí a Virgínia colocou essa questão das equipes, né, que às vezes a gente tem a questão das equipes que podem não estar ativas numa determinada competência onde aquela produção foi enviada. Então, o que acontece? Quando a gente faz todo esse processo de validação aqui no nível nacional, a gente tem um valor menor do que o valor que está no relatório do PEC no nível local. Então, a gente tem essa diferença entre esses dois relatórios e no quantitativo que aparecem hoje na plataforma, né, no portal do CISAB. Isso é uma questão importante da gente frisar, né? Porque a gente às vezes é bem questionado em relação a esses valores que são divergentes. Vamos tentar responder então algumas perguntas que chegaram aqui, né? Tem aqui a questão uma questão da Célia perguntando sobre os dados que mesmo após a sincronização e envio pelo PEC não tem alteração imediata nos relatórios do CISAB. Realmente não tem. Porque a atualização dos relatórios do CISAB é feita numa periodicidade mensal. Então, só quando a gente tem o fechamento da base do CNES e
daquela competência que a gente consegue verificar quais equipes estavam ativas. Então, por exemplo, mês de março, a base do Senes vai fechar lá para o dia 20 de abril, só depois, quando fecha a base do Senes, que a gente consegue fazer o processamento de todos os dados, todos os registros que chegaram, para a gente ter toda a produção de março. Então, esses dados são atualizados mensalmente. Então, por isso que às vezes ocorre alguma atualização, o envio do PEC do município pelo PEC lá no município e a gente não consegue ver diretamente aqui, tá? Pergunta aqui, ó, no relatório se o médico ou enfermeiro da espécie da família atender paciente de outra equipe não conta como produção? Conta sim. Toda a produção da equipe, se for sendo registrada no PEC, ela vai ser contada nos relatórios do CISAB. Tem mais alguma aqui? Claro que tem que observar esse profissional, qual é a equipe que ele está lotado, se ele está inserido lá no Senes de uma forma correta, se ele está ativo, porque aqui o processo de validação é feito, lá dentro dos relatórios do CISAB tem uma parte que tem notas técnicas, né? E lá explica muito bem como é que é esse processo de validação. A validação é com a base lá do XML do Senes, né? Com a base do Senes, do sistema de Senes. E aí sempre tem que manter os profissionais atualizados lá, porque a validação vai ser conforme observando o Senes daquela unidade, o INE daquela equipe, o CBO e o CNS do profissional. Então, tendo tudo corretamente, aqui o processo de validação vai deixar esses dados, né? Vai validar ou não, né? Para apresentar. Tem uma aqui. Há como identificar no relatório um cadastro individual que foi erroneamente assinalado como morador de rua para poder consertar sem olhar cadastro por cadastro? Essa é uma pergunta de PEC. É dentro do PEC. Há como identificar no relatório um cadastro individual que foi erroneamente assinalado como morador de rua para poder consertar sem olhar no cadastro por cadastro. Se vocês identificam que essa pessoa, qual é essa pessoa, a gente pode atualizar o cadastro dessa pessoa. Eu sei que vocês estão falando como assim, não olhar cadastro por cadastro, mas vocês para fazerem, já identificaram que essa pessoa está errada, né, e querem consertar, vão ter que entrar no cadastro e atualizar o cadastro e transmitir para a base federal. Não tem como a gente apagar depois que os dados foram transmitidos para a base federal, eles estão aqui na base federal, tá? Mas é a última atualização do cadastro que vai ficar como vigente para os relatórios disponíveis para aquela competência, né? Na competência mais atual. O André ele não especificou quais os relatórios, mas perguntou quando serão disponibilizados. Deve ser os outros do PEMAC, né? Os outros, em relação ao relatório de ele não especificou. Quais relatórios? Não, só disponibilizados esses relatórios. Quando serão? Tá, a gente então, no acesso restrito, no acesso público, a gente tem hoje 2 relatórios, né? O relatório de envio e o relatório de indicadores, que estão inicialmente com os indicadores que foram pactuados para o 3º ciclo do PEMAC, né? A gente já está com a previsão de disponibilizar já o relatório de saúde, e aí a gente já está, em breve, a gente vai estar disponibilizando esse relatório de saúde no acesso público. E no acesso restrito, a gente já tem a disponibilização do relatório de envio, o relatório de processamento e validação e o relatório de saúde. Então, a gente já está nesse processo para disponibilizar. É só o relatório de saúde no acesso público, para que todos possam ver a sua produção, né? Possam fazer todas as suas análises, né? E entender como é que está organizado o seu processo e aí tomar suas decisões. O André Muniz fez um questionamento aqui com relação ao XML que se atualiza no PEC e muitas vezes não sobem todos os profissionais e até agora ele não consegue entender e com certeza isso vai atrapalhar lá nos relatórios, né, o que ele deve fazer. Teve uma questão na versão 2.1.08 que não estava deixando o XML se atualizado em algumas aplicações, né? Agora tem uma nova versão, então a gente solicita que os municípios eles atualizem para a nova versão, para 2.1.11, que além de ter algumas correções desses erros, também tem a questão do BPA que a gente falou na semana passada, então vale a pena atualizar a versão e aí qualquer dúvida ou se persistir esse erro, entrar em contato com o 136, abrir um chamado e enviar esse chamado pelo e-mail NTI, N de navio, T de telho, de tatu, e de índio.dab@saude.gov.br com o número do chamado aberto, que aí o pessoal lá do NTI, os técnicos da tecnologia da informação, vão acompanhar esse caso para poder solucionar, tá certo? Acho que
Não tem pergunta mais. Tem mais perguntas? Na semana passada, uma pergunta que ficou, que aí a gente, nas semanas anteriores, né, a gente tem algumas perguntas que ficaram, a gente tá, à medida que vai passando os dias, a gente tá respondendo, né. Uma pergunta que foi questionada pelo Otto, que eu agora, a gente estava falando a respeito disso, mas que é interessante abrir para todos, né, para falar, é com relação a alguns exames, ou solicitação de exames, ou procedimentos que ele não consegue inserir tanto no prontuário eletrônico do cidadão, como na ficha da coleta de dados simplificada, né. São alguns exames, como no caso o ecocardiograma, que aí eu expliquei, né, vai ser liberada essa resposta, que alguns exames eles podem ser elaborados na atenção básica, tem algumas unidades de atenção básica que conseguem realizar esse exame, entretanto esse exame ele exige um laudo, ser laudado como, por exemplo, o eletrocardiograma, por um especialista, por um cardiologista. E aí esse cardiologista ele está num nível de atenção diferente da nossa atenção básica, vai estar na atenção especializada. Então, por mais que seja realizado o exame, preparação do cidadão, feito todo o exame na atenção básica, o laudo vai ter que sair do nível especializado. Então é lá que vai ser contabilizada essa produção e não na atenção básica, tá? Com relação à coleta de citopatológico, que foi também um questionamento, tem um lugar, né, lá da ficha da coleta de dados simplificada do atendimento individual, que diz rastreio, né, rastreio de câncer de colo de útero, rastreio de câncer de mama e risco cardiovascular. Aí o profissional ele vai apontá-la no rastreio e se caso ele realize o procedimento na unidade, né, no ato da consulta, ele vai registrar na ficha de procedimento essa coleta de citopatológico, tá? Aí o material vai ser enviado para o laboratório e aí quando retornar ele vai inserir no prontuário do cidadão que foi acompanhado. A questão da visita domiciliar, no ESUSAB a gente mudou esse conceito, né? O conceito de visita domiciliar, ele é atribuição dos agentes de saúde. Para os profissionais de nível superior, é atendimento no domicílio. Então, o profissional de nível superior, ele está indo no domicílio e ele vai apontar lá no local de atendimento no domicílio, tá? E aí, a visita domiciliar vai ficar para o agente comunitário de saúde, quando ele for usar essa ficha para fazer cadastramento, atualização, acompanhamento de qualquer motivo da visita lá, acompanhamento das pessoas que estão em risco, enfim, né? Gestantes, crianças, idosos, os motivos de acompanhamento diversos. E aí, então, os profissionais de nível superior vão fazer esse apontamento do atendimento individual ali, no atendimento individual. Só um momento que a gente está em tempo real vendo os questionamentos. Constatamos uma divergência entre a ficha de atividade coletiva com o PEC, onde a ficha diz que ao selecionar a atividade 6, avaliação procedimento coletivo em práticas de saúde, a opção deverá ser obrigatoriamente única. Porém, dentro do PEC, o sistema permite todas as opções de práticas em saúde. O que está correto? A ficha de papel ou seguir o que está no PEC? É para seguir o que está na ficha de papel, tá? A gente está corrigindo esse erro, porque é necessário que a gente aponte lá nessa atividade 6, que é avaliação procedimento coletivo, apenas uma prática em saúde. A gente já foi encaminhado para o pessoal do desenvolvimento para corrigir esse erro. Não tem mais pergunta. Teriam muito mais perguntas, mas a gente teve um problema técnico com o nosso computador para poder aqui tocar mais adiante. Mas assim, ao longo da semana a gente está respondendo as questões, estamos enviando para o pessoal da comunidade de práticas para responder vocês, então continuem em contato, que a gente vai responder à medida que vai passando o tempo. E um aviso que a gente vai passar para vocês é que na semana que vem, na sexta-feira, então é feriado, né? Nós não estaremos aqui por 2 sextas-feiras, mas a gente ao longo da semana vai conversando e vai achando um momento para conseguir tanto responder as dúvidas como conciliar um espaço que a gente vai avisar, né? Como que a gente vai fazer para poder dialogar com vocês nesse espaço. Tem 2 perguntas. Vieram 2 perguntas da série. No caso de morador de rua, o cadastro foi localizado no relatório consolidado de cadastro do território e não dá para saber exatamente de quem é esse cadastro. Há alguma previsão dos relatórios futuros mostrar de quem é esse cadastro?
Nos relatórios do prontuário eletrônico, agora para a próxima versão, está sendo já desenvolvido, já está em linha de desenvolvimento, aprimoramento dos relatórios do prontuário eletrônico do cidadão. Os relatórios do CISAB também estão sendo aprimorados, né, para ser liberados. Então, em breve a gente vai liberar esses relatórios. Agora, com relação ao nome, né, da pessoa, o relatório, o relatório operacional de cadastro aparece o nome da pessoa, e se tiver o CNS, que o CNS não é campo obrigatório, a gente não obriga o campo CNS, mas é importante ter o CNS, a gente consegue identificar a pessoa melhor, inclusive fazer vinculações com o responsável da família. Então, lá vai aparecer nominalmente, então vocês, se possível, conseguir identificar quem é essa pessoa, vai ser mais fácil para poder atualizar o cadastro dela. Tem outro do dia. Atendo no PEC, não é mais necessário fichas para digitação? Bom, essa é uma questão que a gente já falou nos outros episódios, né? O PEC, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, ele é para fazer um registro do cidadão no ato do atendimento, e aí tem casos que o profissional ele não vai fazer todos os atendimentos dele ali, né? Tem uma atividade que é fora da UBS, como por exemplo atividade coletiva, atendimento no domicílio, como eu falava, visita domiciliar, então são ações que a gente não está fazendo ali no ato da consulta, né? Para aqueles ações que não tem aplicativo ainda, como é o caso do atendimento no domicílio, é necessário que se leve a ficha para fazer o registro na hora do atendimento. E aí, ao retornar ao UBS, o profissional vai fazer a digitação da ficha dele no prontuário eletrônico, tá? Para as questões de atividade coletiva também é usado a ficha. Para as questões onde os agentes comunitários de saúde não têm o tablet, né, os agentes de saúde não têm o tablet, eles vão usar as fichas ainda de cadastro e visita domiciliar. E aí, é isso. Tem só mais um aí. No ESUS-AB Território, quando não há ninguém no domicílio, precisa lançar todos os moradores individualmente como ausente ou só a família basta? A prática tanto do ESUS-AB Território como na ficha é a seguinte, muitas questões estão chegando com relação a isso, né? Com relação a gente fazer a visita e ser ausente. Na hora que se faz a visita, a gente não tem ainda, tem, né, minimamente o que vai compor a visita, mas quando a pessoa não está, a gente vai apontar como ausente só o responsável familiar, né? Ou só aquela pessoa que está em acompanhamento. Por exemplo, eu vou na casa de uma gestante, eu vou colocar que ela está ausente, então ela vai estar o CNS dela, o que eu ia fazer lá, e vai colocar como ausente. Quando o agente comunitário ele vai para fazer uma visita, e uma visita apenas uma visita periódica, onde aquela família não tem ninguém, nenhum motivo de visita de acompanhamento, então a gente só coloca o CNS do responsável familiar e aponta como uma visita periódica. Dentro do ESUS-AB Território acontece da mesma forma, e é um pouco mais claro. Quando a gente não faz um acompanhamento do motivo, né, de acompanhamento, não, quando a gente não tem essas pessoas que estão nesses grupos para motivos de acompanhamento, a gente só coloca que é visita periódica. E aí, automaticamente, dentro do sistema vai aparecer para todas as pessoas que compõem aquela família. A gente não faz mais, a produção do agente não é por pessoas acompanhadas, e sim as pessoas que estão no grupo que ele deve fazer o acompanhamento, ou a família inteira vai ser acompanhada quando ele aponta a visita periódica. A gente não vai contar, fazer a produção dele com o número de pessoas que ele visitou, e sim o número de famílias, né, o número de casas, residências que foi feito um planejamento no município para ele visitar. Isso. Olha só, Há várias perguntas. Só a Luciana falou, mas e quando a visita é para uma criança que está na escola, mas a mãe dá toda a atenção? Na verdade, o agente comunitário, ele vai para visitar a criança que está nesse grupo de criança, né? Tem muitos municípios que trabalham com uma idade que é abaixo dos 5 anos, né? E aí, então, é necessário que a criança esteja em casa. E aí, o responsável por essa criança vai dar atenção, mas a criança vai estar em casa, né? Vai colocar como um ausente. Uhum. Tem mais uma do Diego. Atualizou aqui pra mim também. Antes, o PEC lançava os dados de atendimento no DAB no sistema até o 20º dia do mês seguinte. Com o PEC necessário continuar lançando no DAB sistemas?
Eu não entendi muito bem essa questão, Diego, mas a gente trabalha com o 20º dia do mês seguinte ainda por uma questão cultural, né, que já vinha do CIAB, e até que a gente entre no nível tecnológico, que a gente consiga, em tempo real, transmitir as informações, ou minimamente uma vez por mês, a gente vai continuar levando esse 20º dia em vigência, tá? Então até o 20º dia do mês seguinte a gente vai alimentar a produção do mês anterior. Tem mais uma pergunta, mas eu acho que é tecnológica, não sei se o André depois pode responder. O André, ele pode responder a questão do helenito. Depois a gente encaminha, a gente responde aqui no site, tá? Isso. É isso, pessoal. A gente agradece aqui a companhia das meninas no nosso PEC Sem Dúvida Especial CISAB. Qualquer dúvida também nos mande aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. A gente também pode deixar o e-mail do CISAB para qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao CISAB, né? cisab@saude.gov.br. E a gente responde as dúvidas lá pelo e-mail. Tá certo? Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.